Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Estou novamente conversando com a Kátia Ortiz. Ela é Country Manager da ServiceNow. Kátia, muito obrigado por me receber nesses dias confusos, complicados, todo mundo de castigo em casa, mas não por isso trabalhando menos, né? Temos muita história para contar sobre a ServiceNow. Muito obrigado. Obrigada a você, Xandó. Um prazer enorme estar aqui com você novamente, agora virtualmente, né? Mas é isso mesmo. Nos novos tempos. Novos tempos. Então, nós conversamos, foi no segundo semestre de 2017. Eu estava bem no começo do projeto do Papo Fácil, enfim, e o formato não mudou muito, mas a gente tem muitas coisas para falar. Imagino que de 2017 para cá, tanto em termos de mercado brasileiro, como estruturação do produto, enfim, dá um refresh para a gente de o que aconteceu daquela época que a gente conversou para cá, em termos de ServiceNow, em termos de mercado. Olha, Xandó, aconteceu bastante coisa boa. A gente, tanto a nível global como no Brasil, a gente continuou num ritmo de crescimento bastante acelerado, globalmente por volta de 35% ao ano. No Brasil, 3 dígitos, bem mais que isso. Puxa a gente, vida, 3 dígitos? Sim, vemos um crescimento bem acelerado, realmente, sim, muito bom. O time, hoje, do que a gente tinha em 2017, é 3 vezes maior, mais ou menos. Então, bastante coisa boa, base instalada no Brasil, crescemos bastante também em números de clientes e em tamanhos de projetos, né? Naquela época a gente era mais desconhecido, hoje a gente é uma marca mais conhecida no Brasil e também com mais confiança do mercado, né? Então, clientes que tivemos boas implementações, bons projetos, têm expandido, né, a plataforma com a gente. Então, assim, muita coisa boa de lá para cá. Não, uma coisa que desde aquela época eu já falava com você, mas eu tenho a impressão que isso pode ter se intensificado. O serviço nasceu visando lá atrás, basicamente, processo de TI, né? Uhum. E já em 2017 você me contava casos muito interessantes de outras aplicações completamente fora do segmento de tecnologia, que é onde tudo nasceu, e isso deve ter se expandido. Não só você comentou que o mercado cresceu, a base de clientes, mas também a abrangência do uso, né? Você tem algo a comentar sobre isso? Sim, TI continua sendo muito forte, a gente tem uma penetração bastante grande em TI, mas a gente teve um evento que chama ServiceNow User Group agora em março, que tinha mais ou menos 1.000 clientes participando, e a gente teve clientes falando do setor financeiro, por exemplo, falando da implementação da automação de processos de negócio, processos de investimento, de empréstimo, totalmente financeiro, nada a ver com tecnologia, e eles contando como que tinha sido essa automação, os ganhos que eles tiveram. Então, muito interessante o processo de negócio. E numa outra vertente, nesse mesmo evento, a gente teve uma empresa de educação, bastante grande no Brasil também, contando da implementação do ServiceNow para os estudantes. Então, todo o serviço que era feito todo o serviço que era feito na secretaria presencialmente, hoje, 96% dos serviços está automatizado através do ServiceNow. Então, 2 cases fora da tecnologia e bastante interessantes. Olha, esse caso é muito interessante e eu vou comentar com você. Eu tenho 2 filhos fazendo faculdade, né? E aí tem lá um acesso de intranet para os pais poderem acompanhar a parte financeira, a parte acadêmica. E são intranets, ou seja, exigiu que alguém desenvolvesse uma aplicação específica, tomou tempo. Uma é muito melhor que a outra, uma é mais amigável. Agora, a hora que você se apropria de uma tecnologia que já existe para implementar esse processo, nossa, facilita muito. Eu fiquei bem curioso até de ver essa implementação, porque com todo o background do ServiceNow, fazer a gestão da parte de processos acadêmicos, seja da faculdade, escola, deve ser show de bola, né? Sim, esse caso é muito interessante, posso te mostrar, a gente pode marcar especificamente com eles, para eles te mostrarem, você conversar com eles, porque eles te mostram tudo com o celular, mostrando os serviços, e eles têm muito foco em autosserviço, né? Tudo que eu posso pedir aqui, resolver na palma da mão, sem interferência humana. Os sistemas acadêmicos existem, né? A gente não substitui o sistema acadêmico, mas o ServiceNow ele fica como uma grande interface
de automação desses serviços. Então, é um case muito bacana. Não, claro que existem especificidades que o ServiceNow não vai atender, pelo menos sem algum tipo de adaptação, mas enfim, mas poder ter o atendimento, o autoatendimento, isso eu acho que é fabuloso. Agora, em relação às verticais, né, já que sabemos todos que houve um início muito profícuo aí na área de tecnologia, mas como é que foi o avanço? Existe no caso do brasileiro, que é o caso que você olha com todo carinho, em relação, quais são as verticais predominantes no Brasil? Você está com varejo, banco, enfim, existe alguma concentração? Na verdade, não, que é uma coisa bastante interessante, porque como o ServiceNow, ele endereça o problema de você automatizar os serviços da empresa, né? Então, tudo que você tem, alguém pedindo, né? E alguém que vai realizar esse serviço, e essa interface, ela está com planilha, ou no telefone, ou e-mail, que é muito comum. São processos não automatizados, não integrados, sem visibilidade. E quando você olha para a indústria, todas as empresas têm esse problema. Tem processos que não estão assim. Então, a gente, né, por exemplo, em governo, a gente entrou em governo no ano passado, começamos a vender para o governo, que é um grande prestador de serviços, e sabemos que precisa muito de automação e de agilidade. Então, lá fora é uma vertical muito forte e é uma grande aposta nossa. Então, a gente começou a entrar em governo. Finanças, também um outro grande prestador de serviços, com muitos processos para serem automatizados, uma vertical super relevante. Telco é uma outra, mas varejo, a gente tem clientes, como eu falei, educação, saúde, em todas as indústrias. Então, não tem uma predominância de nenhuma indústria para ServiceNow. Inclusive grandes bancos, né? Eu sei que você não pode mencionar, mas você citou que tem dois dos grandes bancos brasileiros que são usuários, né? Sim, temos grandes bancos que são clientes, um global inclusive. Lá fora também a gente tem dos 10 maiores bancos, se a gente tira os chineses, 9 são clientes da ServiceNow em várias áreas, né? Quando a gente faz tecnologia, a gente faz atendimento a cliente, a gente faz RH, que é uma outra vertical, né, que a gente conversou da outra vez, bastante, que vem crescendo muito. Né? E nessa época, por exemplo, todo mundo trabalhando em casa, né, Xandó, aquela coisa, vou no RH resolver alguma coisa, não tem mais isso, né? Então, você tem que resolver realmente remotamente. Então, também tem um drive muito relevante nesse momento, ainda mais. Então, aterrissando nesse momento que a gente está passando, né, até acho que já é um gancho legal da gente fazer, o sistema sempre foi baseado em nuvem. Então, a implementação já estava feita, os usuários acessavam o sistema já remotamente, dentro da empresa, mas acessavam pela nuvem. Então, assim, o impacto nesse momento na utilização deve ter sido zero. Mas eu te pergunto se por conta dos processos da empresa, se houve alguma aceleração, como é que ficaram as implantações que estavam pendentes, ou até mesmo se aumentou o uso por conta das pessoas estarem nas suas casas. Foi bem interessante, porque no ponto de projeto, a gente tinha, né, e tem parceiros e a própria ServiceNow entregando vários projetos que não foram afetados em nada. Tem até um grande cliente que ficou impressionado com isso, porque ele teve, sim, outros projetos que foram afetados quando os funcionários tiveram que ir para casa. E no nosso caso, como você mencionou, a gente é 100% na nuvem, então nossos projetos continuam andando normalmente. Na visão de impacto para a companhia, a gente teve as duas situações, né? Clientes que aceleraram implementações, projetos, porque falaram, eu estou com o pessoal em casa, eu consigo fazer essa implementação remota e eu preciso ter ganho de eficiência, porque a gente tem muito foco em ganho de eficiência e agilidade, que é um tema super relevante nesse momento, porque vamos sair da crise de um jeito diferente da que entramos, né? Essa é uma certeza. Totalmente. Então, se a gente consegue se transformar, né, durante a crise, é uma vantagem competitiva. E, por outro lado, a gente também teve clientes que pararam processos em março, né? Coisas que estavam muito avançadas, em fechamento, que falaram, Kátia, não vai dar, a gente vai ter que dar um passo atrás, ver como é que a gente vai parar no meio dessa crise, repriorizar projetos, enfim. Então, todas as situações aconteceram. Agora, quando conversávamos antes, você falava brincando comigo, mas é uma grande verdade, eu não posso
perdeu a oportunidade de você reforçar. Na verdade, existem alguns motivadores da transformação digital, né? Conta para a gente quais são eles que você me contou. Não, é que perguntei, né, se o Xandó tinha recebido aquele meme, que era a pergunta: qual é o grande catalisador da transformação digital, né? O CIO, 2, o CEO, 3, o Covid. Porque Pois é. realmente vários clientes que eu conversei falaram: Kátia, vamos fazer 3 anos em 3 meses, né? A gente vai ter que acelerar. Teve cliente que teve que comprar um monte de laptop, teve cliente que ampliou suas VPNs, ampliou o acesso irrestrito dos funcionários. Então, isso não foi opcional, foi a força, né? Então, é o grande catalisador. Pessoas mais conservadoras não têm opção. Esse é o ponto. Não tem opção. Você precisa aprender a trabalhar 100% remoto. Não, eu sou da particular opinião que quem ainda tinha algum pé atrás em relação ao aplicativo de nuvem, SaaS, esse tipo de coisa, teve que romper esse preconceito, romper esse medo à força, né? Assim, quantas empresas estão com força de trabalho completamente trabalhando remoto, fazendo o que a gente está fazendo aqui, via teleconferência, com 1, 2, 10, 20 pessoas. Outro dia, uma das empresas para as quais eu presto serviço, eles fizeram uma reunião global da empresa, uma reunião que eles fazem presencialmente uma vez por mês, que eles chamam de All Hands, com 200 pessoas. E fizeram. É isso aí. Isso está acontecendo em todos os lugares. Com todas as empresas. Agora, para a gente encerrar, o tempo é uma delícia a gente poder ter essas conversas, mas o tempo vai que vai. Já não estou nem olhando muito para ele, mas eu queria que você me contasse, que você me disse que a ServiceNow tem uma iniciativa em apoio às empresas no sentido de ajudá-las em relação ao que está acontecendo agora. Conta essa história, que essa história é bastante importante. Sim, e muito relevante para a gente, quando a gente parou para pensar como empresa em que a gente poderia ajudar a sociedade, ajudar nossos clientes nesse momento difícil, a forma que a gente está fazendo isso, né? A gente lançou aplicativos free, de graça, para clientes e não clientes, que ajudam a você controlar melhor o contágio, por exemplo, dos seus funcionários, né? Uma grande dificuldade que estava ocorrendo, né? E a gente já tem clientes no Brasil usando em produção essa app, que é, de novo, free. É só entrar no nosso site, baixar, em 24 horas você já tem ela para utilizar. Mas a gente tem clientes com mais de 50 mil funcionários utilizando no Brasil, que é onde você reporta, por exemplo, você faz um push para todos os seus funcionários para eles reportarem o estado de saúde deles, por exemplo, né? Se ele está com sintoma, se ele está com febre, dor no corpo. Se não está, ou no momento que ele tiver, ele tem um lugar que ele pode, né, falar, porque tem gente que está operando em fábricas, por exemplo, né, no mundo inteiro, por exemplo. A gente tem vários clientes brasileiros que são globais. Claro. Né? Então, você tem um caso de contágio numa fábrica, quem são as pessoas que trabalham com essa pessoa, que precisam ser notificadas, que precisam estar em quarentena? Né? Então, esse controle dos seus colaboradores, essa ajuda a eles, quem volta de quarentena, né? Tem gente que está saindo de férias, né? Férias coletivas, quando voltar, como é que são os procedimentos? Tudo isso essa app pode ajudar essas empresas a fazer essa relação com seus colaboradores. Então, de novo, free, muitos clientes estão usando, mais de 1.000 clientes no mundo já estão usando, mas no Brasil a gente tem vários também. Não, duas observações importantes sobre isso. Pode usar quem já é cliente ServiceNow ou quem nunca teve contato com a ServiceNow. Isso mesmo. Não, e o que eu achei bacana é que eu estava pensando aqui com os meus neurônios de desenvolvedor, que eu já fui, que com certeza isso é uma instância específica do ServiceNow devidamente adaptada ou configurada, mas é o ServiceNow sendo utilizado. É o ServiceNow. E a gente cria uma instância para cada cliente ou potencial, né? Então, você, na hora de se registrar, a gente vai e cria essa instância, né, com segurança, com tudo que tem de importante para ele poder utilizar durante a crise, tá? Sem custo nenhum. Bom, não custa nada. Eu, na edição, eu vou colocar o URL da ServiceNow Brasil aqui, para que as pessoas que estão vendo possam acessar, se interessar tanto pelo ServiceNow quanto por essa aplicação. E só
combinar com você para que a gente não demore mais tanto tempo para se falar, 2 anos e meio indo para 3, vamos falar mais. Verdade. Vamos, porque todo ano tem novidade, viu? Todo ano Se tem falar, novidade. marcar, a gente falar todo ano, sempre tem coisa nova para falar. Perfeito, maravilha. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Kátia Ortiz, Country Manager da Service Now. Kátia, obrigado mesmo por a gente poder conversar. Fique bem, fique seguro em casa. Muito obrigado. Obrigada, Xandó. Agora é assim, né? Ninguém mais se É, cumprimenta, namastê. ou assim, né? Assim. Tchau, tchau. Tchau.